Agora, nesse caso, mesmo esse exemplo aí, o que seriam armas espirituais? Bom, armas espirituais, nós podemos usar o texto de Efésios. Por exemplo, a Bíblia fala de orar o tempo todo. Então, uma arma que você tem na mão e que muitas pessoas não usam é a oração. A pessoa, ela tem que orar. Se o marido não é ganho, a Bíblia fala para você fazer duas coisas. Primeiro, o seu comportamento. O comportamento de uma mulher de Deus, que não abre a boca para falar besteira, que não abre a boca para falar mal de ninguém, que não abre a boca para reclamar da vida. Uma mulher que tem os seus problemas, sim, diários, mas que ela não vai expor isso daí, porque ela sabe que vai enfraquecer o marido. Então ela fala com Deus, quando vai falar com ele, sempre naquela fé, palavras com sabedoria, com paciência, tolerância. Eu sei que não é fácil, mas é assim que tem que proceder. São armas espirituais. Às vezes a mulher tem vontade de falar, esse homem é um vagabundo, eu sei que tem. Ela pode, veja, a carne quer falar, mas quando a mulher usa a arma espiritual, ela vai usar a boca dela para profetizar a transformação dele. O que ela vai falar? Esse homem é uma bênção de Deus. É fácil? Não, não é fácil não, né? Ele te afronta e você tem que falar que ele é uma bênção. Pô, se você ama ele, é isso que vai ter que fazer mesmo. E mesmo que você falar, mas não sinta amor, bom, é outra história, mas é uma alma que está, uma vida que está ali, né? Mas a pessoa fala assim, mas tanto tempo junto, até acabou o amor, a gente convive bem, mas não é amor, não importa. Estão lá junto, certo? Então o mínimo que você tem que fazer é entender que ele é uma pessoa que precisa de Jesus, ou ela, né, se for marido. Então seja espiritual e não carnal, correto? Por isso que ele fala, as nossas armas, elas não são carnais. Quando ele fala as nossas armas, ele quer dizer as armas de uma pessoa que está na fé, as armas de uma pessoa que quer mudança, as armas de uma pessoa que não quer mais o diabo destruindo. São espirituais. Contra essas armas espirituais o diabo não pode mesmo. Quando você ora, o diabo não aguenta. Quando você tem atitudes de fé, o diabo não aguenta. Quando você abre a sua boca para profetizar bênção, o diabo não aguenta. Quando você usa a tua boca para confessar a vitória, o diabo não aguenta. Quando você usa a tua boca para usar o nome do Senhor Jesus, o diabo não aguenta. São armas espirituais. Agora, armas que não têm efeito nenhum para o diabo, pelo contrário, até dão mais força para ele, são as armas carnais, que eu falei para você, é o grito, é o berro, é o desespero, a murmuração, a reclamação, a violência física, a mágoa. Às vezes a esposa, se ela fica magoada, é uma arma carnal. Eu vou ficar magoada, fazer bico para ele, fazer cara feia para ele ver que eu estou muito magoada com ele, para ele levar uma lição, para ele aprender quanto que é bom. Então, isso aí vai trazer mais confusão. Você pensa que está aí com a sua cara de tristeza? Não está nem aí. Está nem aí. O que ele vai fazer? Deixa eu ir para o bar, que a cara feia dos meus amigos é menos feia do que a cara dessa mulher aí, né? É isso que ele vai fazer. Deixa eu ir embora para o bar, que os meus amigos me respeitam. Minha mulher não me respeita. É assim que ele pode estar até errado, e está errado, lógico, mas tipo assim, é isso que ele vai pensar. Então usa a arma correta, larga a mão de mágoa, larga a mão de ressentimento, isso aí é tudo bobagem, atrapalha a tua vida. Usa o perdão é uma arma extremamente poderosa em Deus, e é uma arma espiritual. Então age desse modo, para você poder vencer. Muito bem, aí o apóstolo Paulo então, ele começa a falar umas palavras meio estranhas aí para quem não está acostumado, né? Que palavras são essas? Vamos ler aí. Capítulo 10, versículo de número 4. Olha aí. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Olha para cá, por favor. O que seria uma fortaleza no sentido que Paulo está falando aqui? Fortaleza aqui não significa aquele forte de pedra, aquela construção, aquele castelo, aquela muralha para proteger alguém. Não, é no sentido de pensamento. É uma fortaleza assim, aquele pensamento forte. Você tem um pensamento muito forte, mas na coisa errada. Tipo assim, ó, que nem o irmão falou aqui. Foi no momento de, apenas um momento, depois passou. Ele falou, não, porque eu estou aí na igreja, eu não estou adiantando nada, aquela coisa. Se esse pensamento continua, ele vira uma fortaleza. E nessa fortaleza ele se esconde.
E ele fica preso nessa fortaleza e ninguém consegue convencer ele do contrário. E se ele fica nessa fortaleza, ele vai se lascar, porque Deus não vai poder abençoá-lo. Muitas pessoas criaram na sua cabeça uma fortaleza. Uma fortaleza, tipo assim, imagina, faz o quadro. Imagina aquela pessoa que critica a igreja porque a igreja prega o dízimo, por exemplo. E você vai encontrar, mas de monte. Você vai encontrar gente para falar mal do dízimo e da igreja que prega o dízimo e do pastor que fala de dízimo. Isso aí é líquido e certo, você vai achar. Não procura porque você vai achar. Mesmo sem procurar, o povo já fala, né? Já chega para você, não é assim? Muito bem, cada um. Aí a coisa é com cada um, né? Dispensa, corta a conversa, sai fora. Mas essas pessoas que são contra o dízimo, elas têm na mente dela uma fortaleza e elas estão dentro dessa fortaleza. Você pode mostrar todos os versículos bíblicos que falam do dízimo. Elas não vão concordar. Elas vão ficar presas naquela fortaleza. Elas vão falar, não importa, você pode mostrar que Abraão dizimou, que foi por fé, não foi por obrigação. Você pode mostrar lá a Bíblia falando que é Jesus que recebe o dízimo. São homens humanos que recebem fisicamente, mas espiritualmente elas não vão aceitar. Você pode falar lá que Jacó fez um propósito, quando ninguém obrigou ele a dizimar, ele fez porque ele sabia da história do avô dele, de Abraão, mas a pessoa não vai aceitar. Você pode mostrar na Bíblia que Abraão dizimou o despojo da guerra, ouro, prata. Lá nos evangelhos, Jesus fala de um fariseu muito rico, que ele dizimava tudo quanto ele ganhava dinheiro, ele tinha as rendas dele. Mas tem gente que vai falar que dízimo é só alimento. Não, dízimo é só comida. Esse pessoal, eles estão numa fortaleza. Tem gente que está numa fortaleza que o dízimo é só do Antigo Testamento. Não, isso não tira a pessoa daquele pensamento, porque ela se colocou dentro de uma fortaleza. Mas é uma fortaleza que atrapalha a vida dela, porque ela deixa de ser abençoada, porque ela está num pensamento que não é o correto. Entendeu? Quando Paulo fala que as nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, veja que ele não se refere, repito, a uma construção de pedras, mas ele se refere a um pensamento tão enraizado na pessoa, tão firme na pessoa, que não tem o que tira da cabeça dela. Você quer ver um outro exemplo de fortaleza? Pessoas que estão em seitas. Você pode falar o que você quiser, você pode mostrar na Bíblia para eles que não é a igreja que salva. Muitos deles até vão concordar, não é a igreja que salva, mas a minha é certa. E, quer dizer, dizendo que as outras estão erradas, né? Você vai mostrar para a pessoa, ela não quer saber. Você pode mostrar os versículos bíblicos, você pode na Bíblia, a pessoa não aceita, ela acha que as outras igrejas estão contaminadas e aceita que ela está, é a única que vai levar ela para o céu. Não adianta, você não consegue convencer a pessoa. E consequentemente ela pode até perder a salvação. Porque às vezes, quando a pessoa está numa denominação assim, eu sempre falei para você aqui, nenhuma igreja salva, quem salva é Jesus. Nenhuma igreja é dono da salvação. O único e exclusivo dono da salvação chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, pessoal? É isso. Mas aí voltando naquele assunto, vai tentar convencer uma pessoa que ela está numa seita ou que não é a denominação dela que salva. O perigo de uma pessoa ficar num lugar desse é que ela tem fé na organização. Ela não tem fé em Cristo. Diz que tem fé em Cristo, mas a fé dela está na igreja que ela está. Eu estou nessa igreja, não posso sair daqui senão eu perco a minha salvação. Peraí, quem falou isso para você? Mentiram para você. Aqui você nunca ouviu a gente falar isso. A gente sempre fala, a nossa igreja é uma das igrejas. Tá? Tem diferença? Tem, de ensinamento, modo de trabalhar, cada um tem o seu lugar, mas nós não somos dono da salvação. Você nunca escutou e nem vai escutar uma heresia dessa, só Jesus salva. Mas uma pessoa numa determinada denominação, ela pode achar, eu estou nessa igreja porque esta igreja é o caminho certo. Não, o caminho certo é Jesus, nenhuma igreja é o caminho certo, até porque toda igreja tem falha. Sim ou não, gente? Toda igreja, são seres humanos trabalhando ali, né? Não quer falhar, lógico, mas toda igreja tem as suas imperfeições. Se a igreja realmente fosse
o caminho da salvação, né? Então não seria perfeita, como Jesus é perfeito, né? Mas só Ele que é perfeito. Então voltando ali, então a pessoa faz uma fortaleza e ela se esconde ali dentro. E aí, então às vezes a vida da pessoa não é abençoada porque ela não consegue sair daquele pensamento, tá certo? Então destrua, se você vive numa fortaleza assim, há um pensamento que não é o correto, mas você se afundou nele, destrua essa fortaleza, porque a Bíblia fala que a tua arma é poderosa para destruir essa fortaleza, quer dizer, a tua fé é poderosa para destruir isso daí. Se você é aquela pessoa que está naquele pensamento que você não pode dizimar porque não tem condições, isso é uma fortaleza. Se você está naquele pensamento que o casamento não tem mais solução, é uma fortaleza. Se você está naquele pensamento que você tem que passar pela doença, tem pessoas que acreditam tanto na provação, Deus está me provando, e você não consegue tirar da cabeça dela que ela está sendo provada, então vai ser desse jeito. Mas é uma fortaleza. Mas Paulo fala, destrua essa fortaleza. E aonde que está essa fortaleza mesmo, gente? No pensamento. Destrua isso daí, amém? O que mais que ele fala? Vamos ver o versículo 4 de novo. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Aí ele fala uma expressão aí, ó, anulando nós temos que anular, tá? O que, gente? O que? Que é isso, pastor? Sofisma? Que é isso? É um doce? Que é isso? É um prato novo que surgiu aí? Uma moda? É uma roupa? Que é isso? É uma peça de automóvel? Que é isso daí? Sofisma. Bom, sofisma é uma palavra que significa um pensamento que induz a erro. É um pensamento que parece correto, mas ele leva ele erra, por ser errado, vamos dizer, leva a um resultado ruim.